164. Como é constituída a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo é constituída como uma sociedade verdadeira e perfeita, e nela, como em uma pessoa mortal, podemos distinguir a alma e o corpo. 165. Em que consiste a alma da Igreja? A alma da Igreja consiste no que ela tem de interior e de espiritual, isto é, a fé, a esperança, a caridade, os dons da graça e do Espírito Santo, e todos os tesouros celestes que lhe provieram dos merecimentos de Cristo Redentor e dos santos. 166. E o corpo da Igreja em que consiste? O corpo da Igreja consiste no que ela tem de visível e de externo, tanto na congregação de associação dos seus membros, tanto no seu culto e no seu ministério de ensino, tanto no seu governo e ordem extrema. 167. Para nos salvarmos, é suficiente sermos apenas um membro da Igreja Católica? Não, não é suficiente para nos salvarmos sermos apenas membros da Igreja Católica, mas é preciso que sejamos seus membros vivos. 168. Quais são os membros vivos da Igreja? Os membros vivos da Igreja são todos os justos, e somente eles, isto é, todos aqueles que estão atualmente na graça de Deus. 169. E quais são os membros mortos da Igreja? Os membros mortos da Igreja são os fiéis que estão em pecado mortal. 170. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pôde salvar-se do dilúvio fora da Arca de Noé, que era uma figura desta Igreja. 171. Como então se salvaram os antigos patriarcas, os profetas e todos os outros justos do Antigo Testamento? Todos os justos do Antigo Testamento se salvaram em virtude da fé que tinham em Cristo, que havia de vir, por meio da qual eles já pertenciam espiritualmente a esta Igreja. 172. Mas quem se encontrasse sem culpa sua fora da Igreja poderia salvar-se? Quem, encontrando-se sem culpa sua, quer dizer, em boa fé, fora da Igreja, tivesse recebido o batismo ou tivesse desejo ao menos implícito de o receber e, além disso, procurasse sinceramente a verdade e cumprisse a vontade de Deus da melhor maneira possível, ainda que separado do corpo da Igreja, estaria unido à alma dela e, portanto, no caminho da salvação. 173. E quem, sendo um membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, salvar-se-ia? Quem, mesmo sendo membro da Igreja Católica, não pusesse em prática os seus ensinamentos, seria membro morto e, portanto, não se salvaria, porque para a salvação de um adulto requer-se não só o batismo e a fé, mas também as obras em conformidade com a fé. 174. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a Igreja ensina? Sim, somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a Igreja nos ensina,
E Jesus Cristo declara que quem não crê já está condenado. 175. Somos também obrigados a cumprir tudo o que a Igreja manda? Sim, somos obrigados a fazer tudo o que a Igreja manda, porque Jesus Cristo disse aos pastores da Igreja: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim despreza. 176. Pode a Igreja enganar-se nas coisas que nos propõe para acreditar? Não. Nas coisas que nos propõe para acreditar, a Igreja não pode errar, porque, de acordo com a promessa de Jesus Cristo, ela é perpetuamente assistida pelo Espírito Santo. 177. A Igreja Católica é, portanto, infalível? Sim, a Igreja Católica é infalível. Por isso, aqueles que recusam suas definições perdem a fé e tornam-se hereges. 178. A Igreja Católica pode ser destruída ou perecer? Não. A Igreja Católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída nem perecer. Ela há de durar até ao fim do mundo, porque até ao fim do mundo Jesus Cristo estará com ela, como prometeu. 179. Por que a Igreja Católica é tão perseguida? A Igreja Católica é tão perseguida porque assim foi também perseguido o seu divino fundador, e porque reprova os vícios, combate as paixões e condena todas as injustiças e todos os erros. 180. Há mais outros deveres dos católicos para com a Igreja? Todo católico deve ter um amor sem limites para com a Igreja, considerar-se infinitamente feliz e honrado por pertencer a ela, e empenhar-se pela glória e aumento dela, com todos os meios ao seu alcance. Parágrafo 3º. Da Igreja docente e da Igreja discente. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura, entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53, 7. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta, se de si mesmo ou de outrem. Começou então Filipe a falar, e principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água. Que impede que eu seja batizado?
Filipe respondeu: Se crês de todo o coração, podes sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 26 ao 40.